Olá pessoal, então eu vou gravar aqui a primeira aula pra gente de Photoshop básico, ilustração digital básico, tá? Aqui a gente vai aprender um pouco sobre as configurações e eu vou bater também com um PDF que eu tenho aqui que eu deixei disponível para vocês. Quem não achar pode me pedir o link aqui, tá? Que é falando um pouco básico aqui, né? O que são vetores e pixel, né? Tamanho e resolução da imagem, tamanho de arquivo, né? Os tipos de compactação, o que é DPI, PPI, né? A redefinição da resolução, que a gente vai ver um pouco com os arquivos aqui também, os métodos de interpolação, tá? Alguns avisos, os principais formatos de imagem, para que cada um serve, e um pouquinho aqui sobre cor também, CMYK e RGB, quando que a gente usa, quais são as diferenças entre elas, tá? E os bits de cor, né, que são as possibilidades de tom dentro de uma cor aí, tá? Então esse PDF está disponível, vou deixar o link aqui, tá? E também a gente vai falar isso enquanto mostra algumas configurações importantes aqui da, do Photoshop iniciais para vocês, tá? Então aqui, gente, tá? Eu tenho meu Photoshop aberto aqui, eu tô no Macintosh, tá? Esse é o Photoshop 2024, a última versão. Então algumas coisas podem estar diferentes, principalmente se é a primeira vez que você está abrindo o programa, tá? Aqui em cima, para quem tem assinatura Adobe, né, ele sempre vai aparecer alguns tutoriais aqui, algumas sugestões, né, que eu posso ocultar, né? Aqui eu vou ter os meus arquivos recentes, são os últimos arquivos que eu editei nesse computador, tá? Eu tenho aqui o aprendizado também, né, que tem tutoriais mais práticos, várias dicas da Adobe que são bem legais, tá? Os meus arquivos, se eu tiver algum arquivo na nuvem, compartilhados comigo, foto do Lightroom e arquivos excluídos, tá? Eu vou voltar para o início, que é o que interessa aqui pra gente agora, tá? Sempre, né, a gente saber que área de trabalho que a gente tá usando, né, como eu já falei, o Photoshop vai ter várias áreas de trabalho diferentes, essenciais, movimento, pintura, fotografia, gráfico web. Aqui a gente vai usar o essenciais, tá? Área de trabalho essenciais, padrão, tá? E para ter certeza que está sempre igual aqui, quando vocês forem ver vídeos desse canal e fazer algum tutorial, é legal redefinir os clássicos essenciais para as ferramentas ficarem todas iguais, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem no PDF aqui, né, é falando que é o pixel, que é o formato menor da imagem, né, cada quadradinho da imagem, né, então é isso que forma a imagem, diferenciando aí do vetor, que são as combinações matemáticas, tá, entre as ligações de pontos que a gente usa dentro do Illustrator. Photoshop também tem, né, alguma coisa de vetor, porém ele não salva arquivo vetorial, tá, a gente vai ver isso ao decorrer aí do conteúdo, tá. Tamanho e resolução, né? Então, a dimensão em pixel é a resolução da imagem, tá? Então, quanto maior o número de pixels, né, maior a gente vai ter a resolução, que é a definição dessa imagem, o nível de detalhe, tá? Aqui a gente até mostra, e daqui a pouco a gente vai ver também, uma imagem com 72 dpi's, ppi's, né, que é pixels por polegada, que geralmente a gente chama de dpi também, dots por polegada, que seria impresso, tá? Então, é como se a gente tivesse 1 polegada quadrada, ou seja, 1 polegada por 1 polegada, e aqui dentro eu tivesse 72 quadradinhos de informação de imagem, tá? O 300 dpi, dentro dessa mesma polegada quadrada, eu vou ter o que? 300 quadradinhos de imagem. Então, como as imagens são formadas por cada pixel, quanto maior o número de pixels, maior a nitidez, tá? Porém, a gente sabe aqui, né, que aqui eu coloquei como curiosidade, né, o tamanho máximo de um arquivo em Photoshop para vocês, tá? E aí também a gente vai falar daqui a pouco de compactação. Mas é importante a gente falar aqui que existem também as formas corretas de usar, né? Então, um arquivo para impressão, ele vai geralmente ter 300 dpi's, né? 300 pixels por polegada. E um arquivo para imagem, ele vai ter só 72 dpi's, que é o máximo que o computador vai exibir aí, tá? Computador, celular e tal. Então aqui para a gente criar o nosso arquivo, ó, vou criar um arquivo novo, ok?
Aqui eu abro várias questões também. Nos arquivos recentes eu tenho os últimos layouts que foram abertos, as últimas configurações, tá? Isso é para agilizar se eu precisar abrir uma configuração que eu já fiz. Os layouts salvos, que a gente vai ver lá na frente, mas eu consigo salvar modelo. Layouts para foto, para impressão, para arte e ilustração, para web, para dispositivos móveis, para filme e vídeo. Então sempre tem os padrões aqui, por exemplo, eu quero criar para web, não sei o que eu quero fazer, né? Não sei o tamanho do que eu estou fazendo, mas eu sei que é um site de internet, então ele vai ter aqui, ó, a pré-definição, tá? Dispositivos móveis é a mesma coisa, estou mexendo com o aplicativo aí para Apple Watch, então eu tenho aqui já o formato padrão desse aplicativo, filme e vídeo para filme HD e por aí vai, né? Vou colocar aqui na impressão, tá? E aqui a gente também pode pré-definir os nossos tamanhos, né, aleatórios. Então eu vou colocar aqui, ó, em pixel, tá? Eu vou trabalhar sempre com uma tela de 3000 e 3000 pixels aqui com a gente. A resolução 72 dpi por polegadas, então a gente vai ver aqui que não muda, tá? Cor RGB, porque eu estou trabalhando para a tela aqui, tá? E aqui eu vou deixar transparente para a gente já ver como é aberto aí os pixels dentro do Photoshop, tá? Aqui no perfil de cor a gente não vai entrar agora, nem no pixels quadrados, né? Da outra vez que eu acabei passando alguns vídeos, o pessoal perguntou aqui para mim os 8 bits, né? Se tinha a ver com a cor, né? Tem sim, ele é o número de tons que uma cor vai ter. Nesse PDF, bem lá no finalzinho, depois que eu falo de RGB, esse mic aqui, ó, eu adicionei também para vocês uma questão, né, dos bits, explicando o que é. Então é o número de possibilidades únicas de uma cor, né? Então o bit é como se eu pegasse um código binário, que é o código de computação, e esse cor aqui vai conter ou não conter. Ou eu tenho vermelho, ó, não tem vermelho, não tem verde, não tem branco, eu não tenho cor. Eu tenho vermelho, tenho verde e tenho não tem vermelho, não tem verde, tenho azul, eu vou ter blue e por aí vai, tá? Se eu tenho todas as cores, como é uma cor aditiva que a gente tem aqui no PDF, a gente fala cor luz, quanto maior o feixe de cor, mais próximo chega do branco, tá? Então eu vou ter o branco, tá? O no color aqui seria o preto, tá? Então, uma imagem de 8 bits não se trata de uma imagem de 8 cores, mas sim uma imagem com 256 valores possíveis de cor para cada canal, tá? Então, eu tenho 8 bits em cada canal, então se eu pego isso e faço essa multiplicação, eu vou chegar nesse valor de 250 cores para cada canal, 250 diferentes, 256 tonalidades, tá? Que eu multiplicando eu vou ter 16 milhões de cores possíveis, tá? Numa imagem de 8 bits. Numa imagem de 16 bits a gente vai fazer essa mesma conta, tá? Eu vou ter o que? 281 trilhões de cores, tá? Aqui eu tenho dois formatos comuns para a gente entender, né? A profundidade de bits nas redes sociais, tela. Geralmente a gente está falando de 8 bits, tá? Aqui como a gente colocou 16 milhões de cores, né? 256 para cada canal. E aqui um formato RAW, 10 bits, que eu vou ter muito mais, eu vou ter próximo desses 281 trilhões de cores, tá? Então, quanto maior a profundidade de bits, ou seja, quanto maior as tonalidades possíveis de cada canal de cor, maior vai ser a fidelidade de cor, né, e os detalhes de cor que eu possa ter, tá? Aqui, geralmente, a gente trabalha com a cor em 8 bits mesmo, né, tá? Pra gente ter aí uma resolução legal de trabalho, tal, a não ser quando eu tenho trabalhando em RAW, que é um formato que é como se fosse um negativo digital, né? E aqui a gente vai deixar 8 bits, tá? Então criei ela aqui, essa é uma imagem, tá? Criada para a gente dar início aí nas coisas que a gente vai trabalhar daqui para frente, ok? Então, gente, eu trouxe aqui também, deixa eu fechar aqui meu Photoshop, né? Eu trouxe duas imagens para a gente dar continuidade na aula aí, tá? Uma imagem em 72 dpi, tá? Outra imagem em 300 ppi ou
ou DPI, né? Para a gente mostrar aqui, ó, que é uma imagem tem 2 megas, a gente tem 72 dpi e a mesma imagem, tá? Tem 30 megas, ou seja, quanto maior o número de pixels, maior a fidelidade, mas também maior o tamanho, tá? A outra coisa que eu mostrei para vocês é que se a gente exportar essa imagem aqui em formatos diferentes, a gente vai ter o que? Tamanhos diferentes, tá? Então eu vou exportar aqui, ó, um PNG de cada uma das imagens, tá? Da de 300 ppi e da de 72 dpi e a gente vai lá verificar, ó. 300 dpi eu vou ter um PNG de 3,9 megas, ok? E 72 dpi ele tem só 288K. Tá? Aí a gente retorna aqui para fazer um paralelo com esse PDF, né? Que são os formatos de cor que a gente colocou aqui, né? A gente tem o JPEG, que é o que a gente chama de universal, né? Porque ele vai bem tanto na impressão quanto na tela. Porém, cada vez que eu salvo um arquivo em JPEG, né? Eu vou aqui salvar como para vocês. Vou salvar uma cópia em JPEG aqui. E eu tenho a opção de compactar, né? Então aqui eu tenho sem nenhuma compactação, né? Qualidade máxima, ou eu posso colocar qualidade baixa. Eu vou salvar o primeiro aqui em qualidade alta, ó, só para a gente ver aqui os 72 dpi, ele tem lá 243K. Agora eu vou salvar esse mesmo arquivo aqui, ó, em JPEG, para a gente ver essa compactação aqui, o que acontece, tá? Vou colocar aqui 2 para vocês, para salvar lá, né? Salvei aqui. E a gente vai ter aqui o segundo arquivo, tá? Opa, agora sim. Ele ficou aqui com 240. Pera aí, acho que eu não compactei. Pera aí. Perdão, salvar uma cópia JPEG. Tá? Vou salvar aqui e vou compactar aqui bastante. Vou colocar em 3 aqui em baixa, tá? A gente vai ver aqui o que vai acontecer com ele, ó. Ele tem 0K, ele ficou bem pequenininho, né? Ele ficou quase até impossível da gente ver. Eu acho que esse 0 aqui é 68K, ele estava carregando ainda, né? Então, enquanto a compactação máxima eu tenho 243, ali uma captação mínima eu tenho 68 KB, né? É muito baixinho, tá? Se a gente abrir essas duas imagens aqui, pode ser que a gente já comece a ver diferença entre elas, tá? Vou dar um abrir aqui nas duas, ó. Então, se a gente aprofundar aqui os pixels, se a gente for dando zoom, tá? A gente pode ser que a gente já veja aqui pequenas diferenças de compactação, ó. Então, vou dar um zoom aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a que tá mais embaixo e essa aqui é a outra, tá? A gente já começa a ver diferença aqui entre a maneira como os pixels estão dispostos, tá? Então, cada vez que eu salvo e compacto essa imagem vai ficar o quê? Ela vai ficar com a resolução menor, tá? Ela vai ficar não muito legal, tá? E cada imagem, né, o GIF ele também vai ter lá, vai ser mais compactado, então ele vai ser mais leve. O PNG é um arquivo que ele não tem tanta compactação de cor, então a gente vê aqui a diferença entre os dois, tá? E o SGV é um vetor de internet, o TIFF, a compactação dele é até 32 bits, né? Então ela consegue ter uma resolução muito alta aí de detalhamento, a gente consegue ver nessa imagem, tá? E o RAW, que é o 10 bits, é como se fosse um negativo de foto, como a gente deveria captar a imagem, tá? Todas as vezes que a gente começa uma imagem, apesar que tem a maioria das câmeras a gente consegue salvar em JPEG, que já vai comprimir, eu recomendo quem for trabalhar com fotografia captar sempre em RAW, para a gente ter aí os 10 bits do RAW disponível, para a gente ter essa gama de cor maior, tá? E aí, continuando aqui, né, a gente tem essas duas imagens, vou fechar aqui o JPEG de novo e vou ficar com as de 300 dpi aqui em PSD, que é o arquivo nativo
do Photoshop, né? Como eu sempre gosto de falar, o Photoshop é como se fossem vários acetatos, né? Várias folhas transparentes colocadas uma acima da outra, que como que a gente trabalha com ele? Em cada acetato eu vou fazer uma coisa. Então esse primeiro acetato eu pintei de azul, o outro acetato é uma onda, o outro outra onda, aí ali tem um peixinho beta, outro peixe beta, né? Dessa colagem que eu fiz flores, e aí a gente vai adicionando essas camadas, tá? Mais pra frente a gente vai ver como organizar essas camadas, tá? Aqui eu fiz só para vocês verem direto, eu fiz essa imagem para vocês verem. Então a gente, além das camadas normais, a gente tem camadas de efeito, né? Então aqui eu usei um efeito de nível que a gente vai ver lá na frente para escurecer mais essa imagem. Eu tenho um efeito aqui de preto e branco, então a minha imagem original era colorida, tá? Então são essas coisas que a gente, cada camada dessa é um acetato diferente, ou seja, um desenho diferente dentro desse Photoshop, tá? Como se eu estivesse desenhando à mão e colocando os vários desenhos um sobre o outro, tá? Aqui só pra gente ver, eu vou apertar a tecla Alt, vou apagar todos os layers, deixar meu layer original. Aqui eu tenho uma máscara que a gente vai falar futuramente, tá? E eu vou desativar essa máscara pra gente ver. Essa era a minha imagem inicial, né? Então, essa colagem digital que eu fiz aqui, ó, eu comecei a partir daquela imagem lá, dessa daqui, né? Tô vendo aqui no histórico, né? Então, essa era a minha imagem original, onde eu cheguei nessa ilustração aqui, nessa ilustração digital, essa colagem, tá? Então a gente vai falar mais dos layers posteriormente, tá? Aqui para a gente terminar aqui em relação às configurações, eu vou vir aqui, ó, em janela e vou organizar, colocar as duas uma do lado da outra, para a gente ter a noção aqui da diferença entre essas duas imagens. A imagem da direita é 72 dpi, ou seja, ela tem 72 pixels dentro de uma polegada quadrada, e aqui eu tenho 300 pixels dentro de uma polegada quadrada. A gente olhando assim, com os dois abertos aqui na tela, parece que não tem diferença nenhuma. Por exemplo, eu vou... Para dar um exemplo, eu vou dar aqui o Ctrl 1, né, que ele vai dar um zoom para o tamanho máximo de zoom dessa imagem, ó, em 100%, e vou dar o zoom aqui no outro. No outro não aconteceu nada, porque esse já é o tamanho máximo dela. Se eu começar a dar Ctrl mais aqui para aumentar o zoom, a gente vai ver a diferença, ó. Aqui eu consigo ver tudo pixelizado, que a gente chama, né, que é a resolução menor, tá? É a resolução menor que a gente tem ali, né? A gente tem menos pixels por polegada quadrada. Aqui, se eu for dar o zoom, como eu tenho 300, ele vai demorar para acontecer isso, ó, e os pixels dele, uma hora ele vai ficar do mesmo tamanho ali, né? Mas ele tem um detalhamento muito maior que eu não tenho aqui do lado, tá? Outra coisa que eu mostrei para vocês é a interpolação, né? Então, se a gente for aqui, imagem, modo, imagem, tamanho da imagem, a gente vai conseguir aumentar ou diminuir o número de pixels dessa imagem. Não só de pixel, como de centímetro, que a gente vai ver essa relação depois, tá? E aqui, ó, para reamostrar, ou seja, para mudar a minha imagem, eu tenho vários tipos de interpolação. Preservar detalhe 2.0, bicúbico, tá? Bilinear. Então, para cada tipo de coisa que a gente for ver, né, a gente vai ter uma interpolação diferente. Por enquanto, a gente vai deixar no automático, tá? Então, o que eu falei para vocês, ó, se eu venho aqui e altero de 300 dpi para 72 dpi, o que que acontece, ó? A minha imagem vai diminuir aqui para 624 pixels por 624 pixels, né? Enquanto o tamanho dela é 300 por 2598 por 2598, tá? Agora o que que acontece? Se eu diminuir, não tem problema, tá? Eu não vou ter nenhum problema real, né? A não ser que depois eu precise aumentar, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês, ó, ela fica igualzinha a outra. Agora eu vou deixar aqui do lado em 100% e vamos aumentar o pixel da outra aqui, tá com 72 dpi. Então eu vou lá embaixo, tamanho de imagem, e vou mudar aqui de 72 para 300, tá? Olha o que que acontece, né? Apesar de elas terem a mesma resolução, tá? E terem o mesmo formato, né? O fato de eu ter aumentado uma imagem que está menor, ó, ele vai fazer que eu tenha esses problemas de interpolação de pixel, tá? Então é isso que eu falo, você sempre pode diminuir o tamanho de pixel,
mas você nunca pode aumentar o tamanho de pixels porque você vai perder a sua definição, você vai forçar uma interpolação que não vai rolar ali, tá? Então, na primeira aula é isso, a gente viu aqui um pouco na prática o que foi falado no PDF, né? Que o link está aqui embaixo para vocês, ok? Sobre 300 DPIs, né, 300 DPI, 72 DPIs, quando usar, porque usar os formatos, né, a gente viu aqui o TIFF, o PSD e o JPEG, falou deles, tá, depois a gente vai ver nos outros, CMYK e RGB, quando usar, e por último aqui a profundidade de bits, tá, então essa é a revisão aí da nossa aulinha. Abraço e até mais.